Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de NR10, na aula de hoje nós vamos falar sobre as questões de segurança envolvendo operação, manutenção, construção das instalações elétricas, certo? Então, falaremos também basicamente das atividades envolvendo essas instalações quando ela está energizada e quando ela está desenergizada. E para isso, a NR10 ela é bem clara e estabelece quais são os critérios que os trabalhadores devem seguir. Então vamos começar por a questão dos projetos. Então a NR10 ele estabelece que para a elaboração dos projetos de instalações elétricas, tais instalações devem conter dispositivos de seccionamento com impedimento de reenergização. Que vem a ser isso? Aqui está um quadro que tem um disjuntor. Então, esse disjuntor, uma vez desligado, ele deve ter uma trava que, e um dispositivo que impeça a reenergização acidental desse equipamento. Então, isso aqui é um dispositivo de impedimento de energização, né, da instalação. Tem que ter uma configuração do esquema de aterramento. Qual o tipo de aterramento, como é que ele vai estar ligado, aonde vai ser o ponto de aterramento que está em contato com a terra, né? Quais são os tipos de aterramento que vão ser utilizados a depender das instalações. No projeto deve conter também as condições de adoção de uso desse aterramento. Quais são as condições, né? Como eu já falei. Tem que ter um memorial descritivo, onde estabelece, além do diagrama atualizado, dos esquemas, da instalação, os dispositivos de proteção, dimensionamento e capacidade desses dispositivos. Tudo constado nesse memorial descritivo. É um documento onde deve estar de fácil acesso nas instalações para consultar por parte dos trabalhadores. E a condição de trabalho de acordo com a NR10, a NR17, que trata de ergonomia. Se for trabalho em altura, né, se ficar muito tempo numa posição em pé ou sentada, agachada, aí vai ter que atender a NR17. Na realização de serviço de construção, operação e manutenção, só pode ser executado com uma supervisão. Então, por isso que a NR10 estabelece que nenhum trabalhador sozinho pode exercer qualquer atividade no sistema elétrico. Pelo menos dois, no mínimo dois, tem que ter a dupla. Para que isso? Para um ser supervisor do outro. As instalações elétricas só deverão ser utilizadas apenas para este fim, ou seja, não é permitido que se deposite outros tipos de materiais em ambientes que têm instalações elétricas em equipamentos energizados. Então, não se pode guardar, armazenar qualquer outro material dentro dessas instalações. Os equipamentos, as ferramentas, né, todas elas devem ser utilizadas de acordo com as tensões de trabalho, conforme aquela tabela que a gente estabeleceu lá na outra aula anterior, nos níveis de tensão, se é baixa tensão, extra baixa tensão, se é média tensão, se é alta tensão, extra alta tensão. Os dispositivos, equipamentos que de trabalho devem estar compatíveis com os níveis de tensão do isolamento para os níveis de tensão de operação daquelas instalações. Aí vamos adentrar agora nas instalações elétricas desenergizadas. O que é considerado, segundo a NR10, uma instalação desenergizada? Ela tem que atender a 6 critérios simultâneos e numa sequência lógica que a gente vai ver agora. Então, uma instalação que está operando e que de repente você precisa dar uma manutenção nela, fazer uma operação e tem que ser realizado esse trabalho com ela desenergizada, então só vai ser considerada desenergizada quando a instalação tiver um seccionamento físico, corte da continuidade da corrente no sistema, na instalação, no circuito. Então eu tenho que ter um dispositivo de abertura, pode ser uma chave, que essa aqui é uma chave faca, pode ser uma chave fusível, ou pode ser um disjuntor, a depender da configuração da instalação e o nível de tensão. Então aqui temos uma foto que representa o seccionamento através físico visual de uma chave faca. Esse aqui é a lâmina da chave faca, está sendo
aberta aqui por um bastão, vara de manobra. Então tem que ter primeiro o seccionamento. Aí qual é o próximo passo? Garantir que haja um impedimento dessa instalação numa situação de reenergização acidental. Então eu tenho que ter no disjuntor, na própria chave aqui, se ela estiver aberta, eu tenho que garantir que essa chave, se alguém de forma inadvertida quiser fechar, não conseguir fechar. Ou seja, eu tenho que utilizar um dispositivo que impeça alguém chegar com a vara de manobra, que não seja autorizado a fazer isso, né? Somente após a realização do serviço, mas de repente acontece muito na zona rural. Já passei por várias situações onde ia fazer a manutenção de uma rede de distribuição na zona rural, tinha que abrir essa chave, por mais que tomasse os procedimentos de segurança, mas a gente tirava essa lâmina do local. Então, uma forma de evitar que alguém chegue aqui com uma vara. Muitas vezes faziam essa manobra com vara de bambu. Então, tem que botar cadeado, pode retirar alguma peça do dispositivo que faz o fechamento para impedir a reenergização. Terceiro passo é, depois que tiver desligado, colocou as travas de impedimento, fazer o teste de tensão, verificar se tem teste de tensão, detector de tensão através do equipamento, nesse caso utilizado em redes de distribuição. Tem um LEDzinho aqui embaixo e ele, ao se aproximar, estando esse cabo energizado, ele bipa, ele acende um LEDzinho, fica vermelho e fica com o sinal sonoro também, informando que ainda tem tensão. Quando não tiver, ele vai ficar sem nenhum alarme. O quarto passo é instalar o conjunto de aterramento que vai dar a garantia de que, se houver, porventura, uma reenergização acidental, um curto-circuito, uma descarga atmosférica, né, que é muito comum em áreas urbanas e rurais, isso aqui se tratando de redes de distribuição aéreas, haver uma descarga atmosférica e uma corrente da descarga da atmosfera, mesmo que o sistema está desligado, foi feito todo o teste antes de falta de tensão, mas pode acontecer um acidente e aí esse conjunto de aterramento que interliga os cabos condutores para a terra vai garantir a segurança dos trabalhadores. O quinto passo é fazer as proteções dos elementos energizados. Pode ser com mantas de cobertura, de afastar o risco de possivelmente uma aproximação com outros elementos que estejam energizados, outro circuito que esteja próximo, possa gerar uma indução elétrica e aí você garante com esses dispositivos de isolamentos aqui, essas mantas de isolamento, afastadores, para que haja proteção dos trabalhadores. E por último, fazer a sinalização de impedimento de reenergização, com uma placa de advertência dizendo não operar esse dispositivo aqui, coloca pendurado uma placa aqui, porque tem trabalhadores no circuito. Então, esses são os 6 passos, essa sequência a ser adotada para considerar que um circuito ele esteja desenergizado. Feito esses 6 passos, adotados esses procedimentos, aí você pode considerar que o circuito está desenergizado e aí você vai trabalhar como se o circuito estivesse desenergizado. Agora nós vamos falar agora sobre as manutenções e instalações elétricas energizadas, consideradas energizadas. Então, quando é que acontece isso? Quando não tem possibilidade de você desenergizar um circuito pelo fato de ser um circuito que atende cargas essenciais, que não pode parar, por exemplo, um hospital, né, uma grande fábrica que não pode parar, e dá a condição de você fazer a manutenção com ele energizado. Então, existe praticamente 3 métodos de você dar manutenção em um circuito estando energizado, que a gente chama de linha viva. Tem um método ao contato, onde o trabalhador, ele, utilizando seus equipamentos de proteção individual e proteção coletiva, né, ele faz a manutenção nas instalações, na rede, estando elas energizadas, colocando as mantas de cobertura e utilização dos EPIs e equipamentos que estão isolados para esse nível de tensão de trabalho. Então ele está próximo contato, entrando em contato, apertando o parafuso, colocando
trocando isolador, fazendo a manutenção do cabo, apertando, substituindo cruzeta, substituindo poste. Então, a gente chama de trabalho com linha viva, ao contato. Aí tem o trabalho de linha viva com o circuito energizado à distância, onde você não se aproxima, você não toca no cabo que está energizado, no ponto energizado. Você faz todo o trabalho manuseando bastões isolados à distância, né? Então aí você faz todo esse procedimento, substitui isoladores, faz emenda de cabo. Então esse é um trabalho muito mais delicado, mais difícil. Nem todas as operações podem ser feitas com esse método. E o por último é o método alto potencial. Esse aqui é mais utilizado em redes e linhas de transmissão extra alta tensão, onde o trabalhador ele entra no potencial, ele fica pendurado no cabo que está energizado. É como se tivesse fosse um passarinho, né, estivesse tocando no cabo energizado. Ele não toma choque por quê? Porque a gente viu lá a mesma forma do passarinho, ele está no mesmo potencial, ou seja, não há diferença de potencial entre onde ele toca no cabo. E além disso, para a questão de segurança, ele usa um roupão, né, um casaco, que dá a condição dele conduzir através dessa roupa. É uma roupa com cobertura de prata, né, para que dá maior condutividade a essa roupão, e qualquer parte do corpo dele, ele não, ele passa a conduzir corrente através dessa roupa. Então, onde ele tocar, está conduzindo corrente, mais estoque de pequena intensidade, né, mas que tem total segurança. Então, ele ao se aproximar esse cabo, ele faz todo um processo de segurança para ele entrar no potencial. Então, é um trabalho muito delicado, muito arriscado, mas que é bastante comum nas redes de transmissão extra alta tensão. Então, para fazer esse serviço de tanto trabalho energizado quanto trabalho desenergizado, principalmente em trabalho desenergizado, né, em situações de trabalho com o circuito energizado, existe todo um procedimento de segurança. O primeiro é que deve haver um controle da situação climática, né, das condições climáticas. Então, você não pode trabalhar quando tiver o tempo nublado, que tiver perspectiva de chuvas. Você tem que analisar através do termigômetro, que é um equipamento que vai medir e acompanhar e monitorar a temperatura e a umidade, porque acima de 70% de umidade não é permitido realizar trabalho com um sistema energizado. Tem que fazer o APR, Análise Preliminar de Risco, né? E você tem que tomar todas as medidas de segurança quanto à capacitação, à habilitação e à autorização de todos os profissionais que vão estar envolvidos nessa atividade. E a APR, aqui eu trago um modelo da APR que é feito sempre no início, antes da realização das atividades, preenchendo um formulário. Esse formulário, não existe um formulário padrão da ANR. Cada empresa, cada trabalhador, ele estabelece o seu formulário próprio, onde vai verificar quais são os riscos, se os trabalhadores estão cientes das suas atividades, se eles estão de posse dos equipamentos, ferramentas adequadas, se ele vê algum impedimento à realização dessa atividade. Caso esteja alguma coisa não conforme, que não dê a segurança total para a realização dessa atividade, ele tem o direito de recusa e está garantido pela norma. Então, qualquer trabalhador que se deparar com a situação que ele não tem o controle do risco, o que ele está colocando, tem um risco iminente de um acidente, ele tem que abortar a atividade, comunicar a chefia imediata dele e ver quais são as tratativas que vão ser tomadas mediante essa recusa. Então, é um direito de recusa na realização do trabalho que é garantida por lei, certo? Então, com essa parte aí, a gente encerra essas medidas de controle envolvendo a operação, manutenção, construção de projetos de redes, distribuição de sistema como um todo de instalações elétricas. Até a próxima.